filho, esse é disciplina eletrônica analógica com o professor Hernando Arraes Júnior. Eu fiquei de apresentar o problema D da lista do TP2, que tem como tema amplificadores diferenciais, fontes e espelhos de corrente. As considerações de resolução do meu problema é encontrar algum diferencial em modo comum, impedância de entrada e de saída do circuito, e em corrente T realmente tem que ser igual a 4 mA. Essa é a representação do circuito, que tem a corrente T também representada nele. As considerações a priori que eu fiz são que todos os transistores são iguais, de silício, e tem valor de beta muito maior do que 1. Significa que a tensão entre a junção base e emissor tem que ser igual a 0,7 volts, e que as correntes de coletor e emissor de cada um são iguais. Essa é a representação inferior do circuito, que é uma fonte de corrente, funciona como uma fonte de corrente, que fornece IT para o circuito, e percorrendo a malha que passa por Q3, Q4, Q5, você encontra que a tensão no resistor RE3 é igual a VBE. Escrevendo essa tensão em função de IT, você encontra que realmente IT é igual a 4 mA, baseado nos valores. Fiz a análise DC, que ignora a fonte de tensão alternada, e como os transistores são iguais e sofrem a mesma polarização, as correntes de coletor e emissor de Q1 e Q2 são iguais, e eu nomeei as de igual a IQ. IT é igual a E1 mais IE2, que é igual a 2 IQ, que faz com que IQ seja igual a 2 mA. Para saber se o transistor Q1 está na região do modo ativo mesmo, VCE tem que ser maior do que 0,2 volts. Eu fiz esse cálculo entre a malha que vai de VCC até menos VCC, passando por Q1, que enquanto que RC1 mais RE tem que ser menor do que 15.250 ohms. E por simetria, RC2 mais RE também tem que ser menor do que esse valor, para poder Q1 e Q2 estarem em modo ativo. Fiz a análise AC, que ele zera os valores de tensão contínua, e inverti a figura para poder visualizar melhor. Seguindo a malha que passa pelos emissores, você encontra uma fórmula para IQ. Passando pelos coletores por V0, você encontra outra fórmula para IQ. Igual nas duas, você encontra uma relação entre V0 e V1 e VI. Usando essa relação de V0 e VI, você encontra que os ganhos de diferencial ele é igual a menos RC2 sobre 2 vezes REzinho mais RE1. Esse REzinho é a resistência de emissor do transistor, e a ACM ele é igual a RC1 sobre RE mais REzão. A razão de rejeição em modo comum é igual a 20 vezes log do ganho diferencial sobre o ganho em modo comum, que pelos valores dados ele é igual a 0 decibéis. A impedância de entrada é a tensão vista por essa tensão Vx, que ela é igual a VI, e a corrente de X é igual a IB, que IB é igual a IQ sobre beta mais 1. E com isso a tensão, a impedância dessa fonte ela é igual a 2 vezes RS' mais RS'ão vezes beta mais 1. Sendo beta igual a 100 e RS' igual a 26 mA sobre 2 mA é igual a 13 ohms, a impedância de entrada é igual a 10,1 kΩ. Essa impedância de saída é a vista pela fonte de tensão V0, ela é igual a V0 sobre I0. O V0 é igual a menos IQ vezes RC2 mais IQ vezes RC1, que o I0 é V0 sobre RC1 mais RC2, que faz com que o Z0 seja igual a RC1 mais RC2, que é igual a 3 kΩ. O cálculo do ganho ele é igual a V0 menos sobre VI, que pelos valores vai dar igual a menos 10. O cálculo diferencial em modo comum, o diferencial dá menos 200 e o modo comum dá 200 pelos valores, substituindo. E possíveis melhorias no circuito é aumentar o RE ou o beta, que o beta pode ser aumentado sem restrição, porque não interfere tanto assim no circuito, só aumentar a impedância de entrada. E o RE, aumentando ele para 10 vezes REzinho, para poder diminuir o descasamento de impedâncias. Sendo ele 130, você diminui o RC1 para poder aumentar o CMRR. Eu chutei o valor igual a 40 decibéis. Isso faz com que encontrei o valor que RC1 tem que ser menor do que 75,6. Eu arbitrei que ele seria 10 ohms e mantive o RC2. E com isso a impedância do circuito ele diminui de 3.000 para 2.010 ohms. E só que o ganho ele perde um pouquinho, só que no restante do circuito ele é melhorado. E foi daqui que eu tirei os seguros.